O milionário segue a faxineira e a encontra em uma casa abandonada com os filhos. Renan desligou o motor e desceu devagar do carro, sem conseguir acreditar no que via. Adriana estava parada na porta daquela casa de barro destruída, com 3 crianças agarradas a ela. Renan deu 2 passos na direção da casa e sentiu a poeira subir dos seus sapatos italianos. O sol quente da tarde batia diretamente em seu rosto enquanto ele tentava processar a cena que estava vendo. Adriana trabalhava para ele há quase 2 anos, sempre pontual, sempre discreta, sempre com aquele jeito quieto de quem não queria chamar atenção. Ele nunca imaginou que a vida dela, fora daquela cobertura luxuosa no centro da cidade, pudesse ser algo assim, tão distante, tão duro, tão real. A mulher que limpava seus pisos de mármore e organizava suas roupas caras morava ali, naquele lugar que mais parecia um cenário de abandono. E pior, ela escondia 3 crianças, 3 vidas pequenas que dependiam dela, e ele nem fazia ideia. Adriana não se mexeu. Continuou parada na porta com o bebê nos braços e as 2 meninas grudadas nas pernas dela. Os olhos dela estavam arregalados, não de surpresa, mas de puro terror, como se o mundo inteiro tivesse desabado naquele exato segundo. Ela sabia que tinha sido descoberta, sabia que não havia mais como esconder. E Renan viu tudo isso estampado no rosto dela. A respiração ofegante, os ombros tensos, a boca entreaberta, tentando encontrar palavras que não vinham. Ele parou a 3 metros de distância, as mãos ainda nos bolsos da calça do terno azul marinho, que custara mais do que a maioria das pessoas ganhava em 1 ano. E ficou ali em silêncio, esperando, porque não sabia o que dizer, não sabia como começar, não sabia se devia perguntar, se devia gritar, se devia simplesmente ir embora e fingir que nunca tinha visto nada. Mas ele não conseguia desviar os olhos daquelas 3 crianças sujas, descalças, com roupas rasgadas e olhares assustados. A menor, no colo de Adriana, tinha no máximo 1 ano. Os olhinhos claros, fixos nele, com aquela curiosidade inocente que só bebês têm. As outras 2, uma com uns 5 anos e outra com 7, talvez 8, estavam coladas na mãe. Ele percebeu que elas tremiam de medo dele, de um homem de terno que tinha aparecido do nada na frente da casa onde elas moravam escondidas. E isso partiu algo dentro dele, algo que ele não sabia que ainda existia depois de tantos anos construindo impérios, fechando negócios, pisando em pessoas para chegar onde chegou. Ele tinha esquecido o que era olhar para alguém e sentir compaixão de verdade. Mas agora, parado ali naquela estrada de terra no meio do nada, ele sentiu. Sentiu com uma força que quase o derrubou. A Adriana finalmente abriu a boca, a voz saindo baixa, trêmula, cheia de desespero. Senhor Renan, eu posso explicar, por favor, não me mande embora. Eu preciso desse emprego. Preciso. Ela falou rápido, as palavras se atropelando, os olhos dela brilhando com lágrimas que ainda não tinham caído. Mas estavam ali, prontas, ameaçando transbordar a qualquer segundo. Renan levantou a mão, não em um gesto agressivo, mas pedindo silêncio, pedindo tempo para pensar e organizar os pensamentos que estavam todos bagunçados dentro da cabeça dele. Ele olhou ao redor, viu a casa de barro com o teto de telhas quebradas, as paredes rachadas, a porta de madeira que mal se segurava nas dobradiças enferrujadas. Viu a cerca improvisada com pedaços de madeira velha, viu o caminho estreito de terra que levava até ali, viu a solidão daquele lugar, a distância de tudo, de todos. E ele entendeu. Entendeu que Adriana não estava apenas morando ali, ela estava se escondendo do mundo, se escondendo dele, se escondendo de todo mundo que pudesse julgar, que pudesse tirar dela o único sustento que tinha. Aquele emprego que pagava as contas, que colocava comida na boca dessas crianças, que as mantinha vivas. O vento soprou, levantando mais poeira, e Renan viu um pedaço de tecido velho pendurado na janela, servindo de cortina. Viu uma lata velha virada de cabeça para baixo, perto da entrada, provavelmente servindo de banco. Viu as marcas de umidade nas paredes, os buracos no teto que deixavam a chuva entrar, e pensou em como devia ser viver ali. Como devia ser dormir, sabendo que a qualquer momento tudo podia desabar.
Como devia ser acordar de madrugada, pegar 2 ônibus para chegar na casa dele, trabalhar o dia inteiro, voltar para aquilo, cuidar de 3 crianças sozinha, sem ajuda, sem descanso, sem esperança de que as coisas fossem melhorar. E ainda assim, Adriana nunca tinha faltado um dia. Nunca tinha reclamado, nunca tinha pedido nada além do salário que ele pagava. Um salário que agora ele percebia ser ridiculamente baixo para alguém que fazia tudo o que ela fazia. "Quanto tempo você mora aqui?" ele perguntou, a voz saindo mais grossa do que pretendia. Adriana engoliu seco, apertou o bebê contra o peito. "Desde que comecei a trabalhar para o Senhor, há 2 anos, ela respondeu, e a voz dela estava tão baixa que ele quase não ouviu. Quase, mas ouviu, e aquilo foi como um soco no estômago. 2 anos, 2 anos inteiros. Ela vinha até a casa dele todos os dias. Limpava, cozinhava, organizava, sorria quando ele passava, dizia bom dia, boa tarde, boa noite. E depois voltava para aquilo, para aquela casa que parecia prestes a desabar, para aquelas crianças que viviam escondidas do mundo. E ele nunca perguntou, nunca quis saber, nunca se importou. Porque para ele, Adriana era apenas mais uma funcionária, mais uma pessoa que fazia o trabalho e recebia no final do mês, e nada além disso. Ele se lembrou de todas as vezes que tinha deixado comida sobrando na mesa, de todas as vezes que tinha jogado fora coisas que ainda serviam, de todas as vezes que tinha reclamado de coisas pequenas, insignificantes. Enquanto Adriana estava ali, calada, trabalhando, levando para casa os restos que ele permitia, esticando cada centavo para conseguir alimentar as filhas. E ele se sentiu enojado de si mesmo, enojado da pessoa que tinha se tornado. "E o pai delas?" Renan perguntou e viu o rosto de Adriana se fechar. Os olhos dela se enchendo de uma tristeza tão profunda que ele quase pediu desculpas por ter perguntado. "Elas não têm pai?" Ela disse com a voz agora firme e fria. "Nunca tiveram, nunca quiseram ter. E eu não preciso de ninguém. Só preciso do meu emprego. Só preciso que o Senhor me deixe continuar trabalhando, por favor." Ela falou. E dessa vez as lágrimas caíram, escorreram pelo rosto dela, sem que ela fizesse nada para limpar. E Renan viu a força daquela mulher, a força de quem acorda todos os dias, sabendo que não pode fraquejar, que não pode desistir, porque tem 3 vidas dependendo dela, 3 bocas para alimentar, 3 corpos para vestir, 3 futuros para tentar construir, mesmo sem ter nada, mesmo sem ter ninguém, mesmo sem ter esperança. E ele se sentiu pequeno, ridiculamente pequeno, com todo o dinheiro do mundo no bolso, com todos os luxos que a vida podia oferecer, mas pequeno. Pequeno, porque ele nunca teve que lutar assim, nunca teve que escolher entre comer ou pagar o aluguel, nunca teve que olhar para um filho e não saber se ia conseguir dar o que ele precisava. Nunca teve que esconder a própria existência para não perder o único fio de esperança que ainda restava. Ele tinha crescido com privilégios, tinha herdado dinheiro, tinha multiplicado a fortuna da família, mas nunca tinha conhecido o que era realmente lutar, realmente sofrer, realmente ter que escolher entre sobreviver ou desistir. E Adriana tinha escolhido sobreviver todos os dias, sem falhar, sem desistir. E ele nunca tinha visto isso, nunca tinha reconhecido isso, nunca tinha valorizado isso. "Você não vai perder o emprego", Renan disse. E a voz dele saiu firme, decidida, e Adriana arregalou os olhos, a boca dela se abrindo em surpresa, em descrença, como se ela não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. As mãos dela tremeram, apertando ainda mais o bebê, e as 2 meninas olharam para cima para a mãe. Tentavam entender o que estava acontecendo, tentando decifrar se aquilo era bom ou ruim, se elas deviam ter esperança ou continuar com medo. "Mas preciso entender uma coisa. Por que você não me contou? Por que escondeu isso de mim?" ele perguntou. Adriana então soltou um riso amargo, um riso sem alegria, sem graça, só cansaço, só dor. "Porque eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia que se o Senhor descobrisse que eu tinha 3 filhos, que eu morava aqui, que eu não tinha nada, o Senhor ia pensar que eu não dava conta, que eu ia faltar, que eu ia pedir dinheiro, que eu ia ser um problema. E eu não podia ser um problema, não é? Não podia", ela falou, a voz quebrando no final.
Renan sentiu a culpa subir pela garganta, porque ela estava certa. Ela estava completamente certa. Se ela tivesse contado desde o começo, ele provavelmente nem teria contratado-a. Teria escolhido outra pessoa, alguém sem complicações, sem histórias pesadas, sem vidas dependendo do salário. E isso era a verdade cruel e fria que ele não queria admitir, mas que estava ali, na cara dele. Ele tinha construído a vida dele em cima de priorizar lucro, eficiência, resultados e tinha esquecido que as pessoas que trabalhavam para ele eram humanas, tinham vidas, tinham problemas, tinham necessidades que iam além de um salário no final do mês. E agora, vendo Adriana ali, vendo as filhas dela, vendo a realidade nua e crua da vida dela, ele percebeu o quanto tinha sido injusto, o quanto tinha sido cego, o quanto tinha contribuído para mantê-la naquela situação, pagando pouco, exigindo muito, sem nunca perguntar, sem nunca se importar. As duas meninas continuavam grudadas em Adriana, os olhos delas fixos em Renan, com aquele misto de medo e curiosidade. E ele percebeu que elas não tinham falado nada ainda, não tinham feito nenhum barulho. Só ficavam ali quietas, esperando para ver o que ia acontecer, se aquele homem de terno ia tirar a mãe delas, se ia gritar, se ia fazer alguma coisa ruim. E ele odiou isso. Odiou que elas tivessem medo dele. Odiou que elas já tivessem aprendido tão cedo a ficar quietas, a não incomodar, a não existir. Porque ele sabia o que aquilo significava. Significava que elas tinham crescido sabendo que não podiam fazer barulho, que não podiam chamar atenção, que tinham que ser invisíveis para não complicar a vida da mãe. E isso era errado, era profundamente errado. Crianças deviam brincar, deviam rir, deviam fazer bagunça, deviam viver. Mas aquelas duas meninas estavam ali paradas, quietas, como se tivessem aprendido que viver era um luxo que elas não podiam ter. "Quantos anos elas têm?" ele perguntou, apontando para as meninas. E Adriana olhou para as filhas, e o rosto dela se suavizou um pouco. "A Beatriz tem 7, a Júlia tem 5, e o bebê, o Davi, tem 10 meses. Ela respondeu com a voz cheia de amor, cheia de orgulho, mesmo com toda a dor, mesmo com todo o cansaço. E Renan repetiu os nomes na cabeça. Beatriz, Júlia, Davi. 3 nomes, 3 vidas, 3 razões para Adriana acordar todos os dias e continuar lutando. Ele olhou para Beatriz, a mais velha, e viu nos olhos dela uma seriedade que não devia estar ali. Uma maturidade forçada, prematura, resultado de ter que crescer rápido demais, de ter que ajudar a mãe, de ter que cuidar da irmã menor, de ter que ser adulta antes do tempo. E ele pensou na filha de um amigo dele da mesma idade, que passava os dias brincando, indo para a escola particular, fazendo aulas de balé, vivendo uma infância de verdade. E a diferença era gritante, era injusta, era um reflexo de tudo que estava errado com o mundo, com o sistema, com a forma como as coisas funcionavam. "Elas vão para a escola?" ele perguntou e viu o rosto de Adriana se fechar de novo, a vergonha estampada nos olhos dela. "A Beatriz vai quando dá, mas a Júlia ainda não consegui matricular, e o Davi ainda é pequeno", ela disse. E Renan balançou a cabeça porque aquilo era inaceitável, aquilo era absurdo, aquilo era tudo que estava errado com o mundo, com ele, com a forma como as coisas funcionavam. Educação era direito, era básico, era fundamental. E Júlia estava ali, com 5 anos, sem escola, sem futuro, sem chance de sair daquela situação, porque sem educação o ciclo ia se repetir. Ela ia crescer, ia ter filhos, ia passar pela mesma coisa que a mãe, e assim ia continuar, geração após geração, presa na mesma miséria, na mesma falta de oportunidade, na mesma injustiça. "Adriana, você precisa de ajuda, e eu vou ajudar. Mas primeiro, preciso que seja honesta comigo. Você tem mais alguém? Algum parente? Alguém que possa te dar apoio?" Ele perguntou, e ela negou com a cabeça, os olhos novamente se enchendo de lágrimas. "Não tenho ninguém. Minha mãe morreu quando eu tinha 15. Meu pai eu nunca conheci. E os pais das crianças? Bem, eles nunca quiseram saber. Então, sou só eu. Sempre foi só eu", ela disse.
E a voz dela estava tão cansada, tão quebrada, que Renan sentiu vontade de abraçá-la, de dizer que ia ficar tudo bem, mas ele não sabia se ia, não sabia se podia prometer algo assim. Então ele só ficou ali parado, tentando pensar no que fazer, tentando encontrar uma solução, porque tinha que ter uma solução, tinha que ter um jeito de consertar aquilo, de tirar aquela família daquela situação. Ele pensou na mãe dela, que tinha morrido tão cedo, deixando Adriana sozinha no mundo aos 15 anos. Pensou em como ela tinha sobrevivido desde então, em como tinha conseguido criar 3 filhos sozinha, sem ajuda, sem apoio, sem nada. E aquilo era impressionante, era admirável, era algo que ele nunca teria coragem de fazer, nunca teria força para enfrentar. E ele reconheceu isso, reconheceu a grandeza daquela mulher, a grandeza que ele tinha ignorado por 2 anos inteiros, tratando-a como se fosse invisível, como se fosse apenas um par de mãos que limpava e cozinhava, sem história, sem vida, sem importância. Adriana, escute, eu ainda não sei o que vou fazer, mas eu prometo que vou ajudar. Você não vai ficar aqui, não dessa forma, e as crianças vão ter o que precisam. Eu garanto isso, ele disse. E viu os olhos dela se encherem de esperança, de um brilho que não estava ali antes, mas também de desconfiança, porque ela tinha aprendido a não confiar, a não acreditar em promessas, a não esperar nada de ninguém. Porque todas as vezes que tinha confiado, tinha se decepcionado, tinha sido abandonada, tinha ficado sozinha. E agora, ouvindo aquele homem rico, aquele patrão que nunca demonstrara interesse por sua vida, fazer uma promessa daquelas, ela não sabia se devia acreditar, se devia se permitir ter esperança ou se devia apenas sorrir, agradecer e continuar esperando o pior, porque o pior sempre acontecia. Sempre. Por que o Senhor faria isso? Por que se importa? Ela perguntou. Renan respirou fundo porque ele não sabia a resposta. Não sabia o que tinha mudado dentro dele naqueles últimos minutos, mas alguma coisa tinha mudado. Alguma coisa tinha se rompido e se reconstruído diferente. Talvez fosse a forma como Beatriz olhava para ele com aqueles olhos grandes e assustados. Ou talvez fosse a forma como Adriana apertava o bebê, protegendo-o de um perigo que nem existia. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que ele tinha olhado para aquela cena e tinha visto, realmente visto pela primeira vez em muito tempo, a realidade de alguém que não era ele, a dor de alguém que não tinha as mesmas facilidades, as mesmas oportunidades, o mesmo luxo de escolher. E aquilo tinha mexido com ele de um jeito que ele não esperava, de um jeito que ele não conseguia ignorar. Porque é o certo a fazer e porque eu deveria ter perguntado antes, deveria ter visto antes e não vi. Então agora eu vou consertar isso, ele respondeu. Adriana soltou um soluço, apertando o bebê contra o peito, as 2 meninas se aproximando ainda mais dela. E Renan viu ali, naquele abraço apertado, naquele momento de fragilidade e força ao mesmo tempo, tudo que ele tinha deixado de ser ao longo dos anos, tudo que ele tinha perdido correndo atrás de dinheiro, de poder, de sucesso. Ele tinha perdido a humanidade, tinha perdido a capacidade de olhar para o outro e realmente ver, realmente se importar. Mas agora, parado ali naquela estrada de terra, ele estava vendo, estava se importando e não daria para voltar atrás. Não depois daquilo. Não depois de ter olhado nos olhos daquelas crianças e ter sentido a responsabilidade de fazer alguma coisa, de mudar aquela realidade, de ser alguém melhor do que tinha sido até agora. Adriana, pegue o que vocês precisam, o básico, e venha comigo. Vou levar vocês para um lugar melhor hoje mesmo, ele disse. E Adriana arregalou os olhos. Senhor, não posso aceitar caridade. Eu não quero que o Senhor ache que eu estou me aproveitando. Ela começou, mas Renan levantou a mão de novo. Não é caridade, é justiça. É o mínimo que posso fazer depois de 2 anos lhe pagando um salário que mal dá para sobreviver e nunca ter perguntado se você estava bem. Agora vá, pegue as coisas, nós resolvemos o resto depois. Ele falou com a voz firme, sem espaço para a discussão. Adriana hesitou, olhou para as filhas, olhou de volta para ele e finalmente assentiu, entrando na casa com as crianças.
E Renan ficou ali sozinho, olhando para aquela construção que parecia prestes a desabar e se perguntando como ele tinha deixado as coisas chegarem naquele ponto, como ele tinha sido tão cego, tão egoísta, tão distante de tudo que realmente importava. Ele pegou o celular no bolso, discou para a sua assistente e quando ela atendeu, ele disse, sem rodeios, sem explicações: preciso que você encontre um apartamento mobiliado hoje, 2 quartos, em um bairro decente, perto de escola pública, e precisa estar pronto para receber uma família até o final da tarde. Não importa o preço, resolva isso agora. E desligou antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, porque ele não tinha tempo para explicações, não tinha paciência para questões. Ele só sabia que precisava fazer aquilo, precisava tirar Adriana e as crianças daquele lugar. Precisava dar para elas um recomeço, uma chance. E talvez, só talvez, fazer isso fosse também uma chance para ele. Uma chance de ser alguém melhor, alguém que não só acumula riquezas, mas que realmente faz diferença na vida de alguém. Ele olhou para o carro, pensou na vida confortável que tinha, pensou em todas as coisas que tinha e que nunca usava, pensou em todo o dinheiro que gastava em coisas supérfluas, em jantares caros, em roupas de marca, em viagens internacionais. E pensou em quanto daquele dinheiro poderia ter mudado a vida de Adriana, de Beatriz, de Júlia, de Davi. E não tinha mudado porque ele nunca tinha se importado o suficiente para perguntar, para oferecer, para ajudar. Adriana saiu da casa alguns minutos depois, carregando uma sacola velha com algumas roupas, o bebê ainda no colo, as 2 meninas ao lado dela. E Renan percebeu que aquilo era tudo que elas tinham, tudo que cabia em uma sacola velha e rasgada. E aquilo era triste, era doloroso, era revoltante, porque ninguém devia ter tão pouco. Ninguém devia viver com tão pouco, especialmente não crianças, especialmente não em um país onde alguns tinham tanto, onde ele tinha tanto. Renan abriu a porta de trás do carro, ajudando-as a entrar. Beatriz entrou primeiro, puxando Júlia pela mão, e as 2 se sentaram juntas, grudadas, ainda assustadas, ainda sem entender direito o que estava acontecendo. Adriana colocou o bebê no colo e sentou no banco do passageiro, a sacola aos pés dela. E Renan fechou a porta, deu a volta, entrou no carro e, por um momento, só ficou ali com as mãos no volante, respirando, tentando processar tudo o que tinha acontecido nos últimos minutos, tentando entender a decisão que tinha acabado de tomar, a responsabilidade que tinha acabado de assumir. Ele olhou pelo retrovisor e viu Beatriz olhando pela janela, os olhos dela arregalados, curiosos, vendo o mundo passar, provavelmente a primeira vez que ela andava de carro. E aquilo partiu o coração dele de novo, porque uma criança de 7 anos devia ter andado de carro antes, devia ter tido passeios, devia ter conhecido lugares. Mas Beatriz não tinha tido nada disso. Tinha crescido presa naquela casa de barro, escondida do mundo, vivendo uma vida que não era vida, apenas sobrevivência. Senhor Renan, Adriana disse, a voz ainda trêmula, mas mais calma agora. Eu não sei como agradecer. Eu juro que vou trabalhar mais. Vou fazer tudo o que o senhor precisar. Eu não vou decepcionar. Ela falou. Renan, porém, balançou a cabeça. Você não precisa trabalhar mais, Adriana. Você já trabalha demais. O que você precisa é de um salário justo, de condições dignas, e é isso que eu vou lhe dar a partir de agora. Não é favor, é o que você merece, o que sempre mereceu. Ele disse e ligou o carro, começando a dirigir de volta para a cidade. O silêncio no carro era pesado, mas não desconfortável. Era um silêncio de processamento, de aceitação, de esperança que começava a nascer onde antes só havia desespero. Ele olhou de novo pelo retrovisor e viu Júlia encostada em Beatriz, os olhos fechados, cansada. E pensou em quantas noites aquelas crianças tinham dormido com fome, com frio, com medo, e prometeu para si mesmo que aquilo ia acabar, que ele ia fazer o possível para que elas tivessem uma infância de verdade, uma chance de ser feliz, uma chance de sonhar, porque toda criança merecia isso. Toda criança tinha direito a isso, e ele ia garantir que Beatriz, Júlia e Davi tivessem. A estrada de terra deu lugar ao asfalto, a paisagem rural deu lugar aos primeiros sinais da cidade, e Renan sentiu um peso sair dos ombros dele.
Sentiu que tinha tomado a decisão certa, que tinha feito a coisa certa. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava sendo humano de verdade. Estava sendo alguém que importava não pelo dinheiro que tinha, mas pelo que fazia com ele, pelo impacto que causava na vida de alguém. E aquilo era libertador, era transformador, era tudo o que ele não sabia que precisava. Ah, nós vamos passar em uma loja primeiro. Vocês precisam de roupas novas, de calçados, do básico para começar. Renan disse. E Adriana virou para ele, os olhos arregalados. Senhor, não é preciso. Nós já estamos lhe dando tanto trabalho. Ela começou, mas ele interrompeu. Precisa sim, e não é trabalho, é o certo. Então aceite. Deixe-me fazer isso. Deixe-me ajudar de verdade, ele disse. E Adriana assentiu, as lágrimas voltando. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança que ela tinha esquecido que podia sentir. E Renan sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, porque ele sabia que aquilo era só o começo, que tinha muito mais para fazer, muito mais para consertar. Mas era um começo, e às vezes o começo era tudo que alguém precisava para recomeçar, para acreditar de novo, para viver de novo. Ele parou o carro em frente a uma loja grande, pegou a carteira e disse, olhando para a Adriana e para as meninas no banco de trás. Vamos, temos muito o que fazer hoje, e eu prometo que a partir de agora vocês não vão precisar se esconder mais. A loja estava cheia. O ar-condicionado, gelado, contrastava com o calor da tarde lá fora. E Renan viu os olhos de Beatriz e Júlia se arregalarem ao entrarem. Elas nunca tinham visto um lugar assim, cheio de prateleiras organizadas, roupas novas penduradas em araras coloridas. Luzes brilhantes iluminavam tudo. Era um mundo completamente diferente do que elas conheciam. Adriana segurava firme a mão das duas, o bebê Davi ainda no colo. E Renan percebeu como ela tentava se fazer pequena, como se não merecesse estar ali, como se a qualquer momento alguém fosse perceber que ela não pertencia àquele lugar e a mandaria embora. Ele se aproximou de uma vendedora, uma moça jovem de uniforme impecável, e disse com firmeza: "Preciso de roupas completas para 3 crianças, calçados, o necessário e também para ela." Apontou para Adriana, que imediatamente começou a negar com a cabeça. "Senhor, para mim não é preciso, só para as crianças." Ela sussurrou, mas Renan olhou firme nos olhos dela. "Precisa sim, e não vou discutir isso." A vendedora sorriu e chamou outras 2 colegas para ajudar. E em poucos minutos Beatriz e Júlia estavam sendo medidas, experimentando roupas, sapatos novos, e pela primeira vez, desde que Renan as tinha visto, elas sorriram. Sorriram de verdade, com aquele brilho nos olhos que crianças devem ter. Aquela alegria pura de descobrir algo novo, algo bonito, algo que era só delas. Júlia pegou um vestido rosa com flores pequenas estampadas e abraçou-o contra o peito. "Posso ficar com esse, mãe?" ela perguntou, com a voz ainda baixa, ainda insegura. E Adriana olhou para Renan, pedindo permissão com os olhos, e ele assentiu. "Pode ficar com o que quiser. Escolha quantos gostar", ele disse. E Júlia sorriu ainda mais, um sorriso tão grande que iluminou o rosto inteiro dela. E ela começou a pegar outros vestidos, outras blusas, calças coloridas, e cada peça que segurava parecia um tesouro nas mãos dela, algo que ela nunca imaginou poder ter. Beatriz era mais contida, mais séria. Escolhia cada peça com cuidado. Tocava os tecidos com delicadeza, como se tivesse medo de estragar. E Renan percebeu que ela ainda carregava aquele peso nos ombros, aquela responsabilidade de ser a mais velha, de ter que cuidar, de ter que ser forte. E ele quis dizer para ela que não precisava mais, que ela podia ser só criança agora, mas sabia que aquilo ia levar tempo, que ia precisar de mais do que palavras para que ela realmente acreditasse. Ela pegou uma calça jeans, uma blusa azul clara e um par de tênis simples, e olhou para Renan com aqueles olhos grandes e sérios. "Estes aqui estão bons", ela disse. E ele sorriu. "Pode pegar mais, Beatriz? Pode escolher o que você quiser, não precisa economizar." E ela hesitou, olhou para a mãe, e Adriana assentiu com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas.
Então, Beatriz pegou mais algumas peças, ainda com aquele cuidado todo, ainda com aquele medo de estar pedindo demais. Mas aos poucos o sorriso foi aparecendo no rosto dela também, tímido, mas real. Depois de escolher as roupas das meninas, a vendedora levou Adriana para outra seção e Renan ficou com as crianças. Sentado em um banco enquanto elas experimentavam sapatos, Davi adormecera nos braços dele. O bebê pequenininho, leve, respirando tranquilo. E Renan olhou para aquele rostinho inocente e sentiu uma onda de proteção, de determinação, de que aquele menino ia crescer diferente, ia ter oportunidades, ia ter educação, ia ter chance de ser o que quisesse ser. Não ficaria preso na mesma miséria que a mãe. Não repetiria o ciclo. Ele olhou para Beatriz e Júlia experimentando sapatos, as duas comparando os pares, rindo baixinho, e pensou em como aquelas crianças mereciam aquilo. Mereciam ter infância, mereciam ter alegria, mereciam ter futuro. E ele ia garantir que elas tivessem, porque agora ele tinha realmente visto a realidade delas. E não dava mais para fingir que não sabia, não dava mais para ignorar, não dava mais para ser cúmplice da injustiça por omissão. Beatriz se aproximou dele, segurando um par de tênis brancos. "Senhor, estes aqui servem", ela disse, a voz baixa, educada, e Renan sorriu. "Pode me chamar só de Renan, não precisa me chamar de senhor", ele disse. E ela hesitou, depois assentiu. "Obrigada, Renan", ela disse. E ele viu nos olhos dela um lampejo de algo que não estava ali antes. Talvez confiança, talvez esperança, talvez apenas o começo de acreditar que as coisas podiam ser diferentes. Júlia veio logo em seguida, pulando com um par de sandálias cor-de-rosa nos pés. "Olha, Renan, tem florzinha", ela disse mostrando os pés, e ele riu, um riso genuíno, porque a alegria daquela menina era contagiante, era pura, era tudo que o mundo precisava ter mais. "Ficou lindo, pode levar este também", ele disse. E ela abraçou a perna dele num gesto espontâneo de carinho. E aquilo mexeu com o Renan de um jeito que ele não esperava, porque fazia muito tempo que alguém tinha demonstrado afeto genuíno por ele. Não por interesse, não por obrigação, mas por gratidão verdadeira, por carinho real. Quando Adriana voltou, ela estava diferente. Usava uma calça jeans simples, uma blusa branca limpa, sapatos fechados novos e o cabelo estava preso em um rabo de cavalo. Ela parecia mais jovem, mais leve, como se parte do peso que carregava tivesse sido tirado só por estar vestindo roupas limpas e novas. E Renan percebeu o quanto a dignidade estava ligada a coisas simples, a poder se vestir bem, a poder andar na rua sem sentir vergonha, a poder olhar no espelho e se ver como uma pessoa que importa. "Obrigada, Sr. Renan. Eu nunca vou esquecer isso", ela disse, a voz embargada. E Renan balançou a cabeça. "Não precisa agradecer. Vamos pagar e seguir. Ainda temos que resolver o apartamento", ele disse. E foi até o caixa. Passou o cartão sem olhar o valor, porque o valor não importava. O que importava era que pela primeira vez em muito tempo ele estava usando o dinheiro dele para algo que realmente fazia sentido. Algo que mudava uma vida, que salvava uma família, que transformava uma realidade. A atendente do caixa olhou para as sacolas, para as crianças, para a Adriana e sorriu. "Que família linda", ela disse. E Adriana ficou vermelha, sem saber o que responder. Mas Renan apenas sorriu de volta, pegou as sacolas e disse, "Obrigado." Porque naquele momento, de certa forma, eles eram uma família, não no sentido tradicional, mas no sentido de que estavam conectados, de que ele tinha assumido a responsabilidade de cuidar, de proteger, de ajudar. E aquilo criava um laço que ia além de patrão e empregada. Era um laço humano, real, importante. Saíram da loja carregando sacolas, muitas sacolas, e Beatriz e Júlia não paravam de olhar para dentro delas, como se ainda não acreditassem que tudo aquilo era delas, que podiam levar para casa, que não iam ter que devolver. No carro, a caminho do apartamento que a assistente de Renan tinha conseguido, Adriana finalmente perguntou, "Senhor, por que o senhor me seguiu hoje? Como descobriu onde eu morava?"
E Renan respirou fundo, porque aquela era uma boa pergunta, uma pergunta que ele tinha evitado responder até agora. Eu precisava lhe entregar um documento que tinha ficado na minha mesa, e quando vi você saindo mais cedo, resolvi seguir para alcançá-la. Mas aí você pegou 2 ônibus, caminhou por uma estrada de terra e eu fiquei curioso. Queria entender onde você ia com tanta pressa. E quando vi aquela casa, quando vi as crianças, eu entendi tudo. Entendi que eu tinha sido um patrão terrível, que a explorara por 2 anos, sem nunca perguntar se você estava bem, se precisava de ajuda, se tinha família. E eu me senti mal, me senti culpado e decidi que consertaria isso, que faria diferente a partir de agora, ele explicou. E Adriana ficou em silêncio por um momento, processando, as lágrimas escorrendo devagar pelo rosto dela. Depois disse baixinho: eu nunca esperei isso do Senhor. Nunca esperei que alguém se importasse. Sempre fui invisível. Sempre fui só mais uma pessoa que trabalha e recebe no final do mês. Mas o Senhor me viu, realmente me viu, e isso significa mais do que o Senhor imagina. Ela falou e Renan sentiu um nó na garganta, porque ele sabia que aquilo era verdade, que durante 2 anos ele tinha tratado-a como invisível. Como se ela não tivesse história, não tivesse vida, não tivesse importância além do trabalho que fazia. E agora, vendo-a ali, vendo as filhas dela, ele percebia o quanto tinha perdido por não ter se importado antes, o quanto podia ter ajudado e não ajudou, o quanto podia ter feito diferença e não fez. E ele prometeu para si mesmo que nunca mais seria assim. Nunca mais olharia para alguém e não veria a humanidade que existia ali. Nunca mais trataria as pessoas como se fossem apenas funções, apenas ferramentas, apenas números. Chegaram ao apartamento 1 hora depois. Era um prédio simples, mas digno, em um bairro tranquilo, com escola pública a 2 quadras de distância e com um mercado na esquina. Tinha um pequeno parquinho na frente com alguns brinquedos velhos, mas funcionando. E Júlia apontou para lá, com os olhos brilhando. Mãe, olha, tem balanço, ela disse, e Adriana sorriu, um sorriso molhado de lágrimas. Renan estacionou e todos desceram. Adriana olhou para o prédio com os olhos arregalados. É aqui? Ela perguntou, a voz trêmula, e Renan assentiu. É aqui, 2º andar, apartamento 23. Já está tudo liberado. As chaves estão com o porteiro, ele disse. Eles então subiram juntos, as meninas subindo as escadas rápido, animadas, curiosas para ver o novo lar. Beatriz segurava a mão de Júlia e mesmo na empolgação, ela ainda cuidava da irmã menor, ainda protegia, ainda assumia aquele papel de responsável. O porteiro entregou as chaves com um sorriso simpático. Bem-vindos, qualquer coisa é só chamar, ele disse. E Adriana agradeceu baixinho, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo, que ela tinha um porteiro para chamar, se precisasse, que ela tinha um endereço de verdade, um lugar para chamar de lar. Quando Adriana abriu a porta, ela parou no batente, as mãos tremendo, o bebê ainda no colo, e olhou para dentro como se estivesse vendo um sonho. O apartamento era pequeno, mas tinha tudo o que eles precisavam. Sala com sofá e televisão, cozinha equipada com fogão, geladeira, mesa e cadeiras. 2 quartos, um com beliche para as meninas e outro com cama de casal para a Adriana e o bebê. Banheiro completo com chuveiro funcionando. Tudo limpo, tudo arrumado, tudo pronto para recebê-los. Tinha até cortinas nas janelas, tapete na sala, toalhas no banheiro, como se alguém tivesse preparado aquele lugar com carinho, pensando em cada detalhe. E Adriana não conseguia se mexer. Ficou ali parada, olhando, tentando processar que aquilo era real, que era dela, que não acordaria e descobriria que era só um sonho. Beatriz e Júlia correram para o quarto das meninas, gritando de alegria ao ver o beliche. "Eu quero em cima!" Júlia gritou, e Beatriz riu dizendo, "Então eu fico embaixo." E aquele som de crianças rindo, brincando, sendo crianças de verdade, encheu o apartamento de uma energia que fazia tudo valer a pena. Renan ficou na porta observando e sentiu uma satisfação que nunca tinha sentido fechando um negócio milionário. Aquilo era diferente, aquilo era real, aquilo era mudança acontecendo na frente dos olhos dele.
Adriana entrou devagar, ainda sem acreditar, passou a mão na parede, tocou no sofá, sentou por um segundo e levantou rápido, como se não tivesse direito de sentar ainda. Entrou na cozinha e abriu a geladeira, vazia, mas funcionando. Abriu os armários e viu alguns pratos, copos, panelas básicas que a assistente de Renan tinha providenciado. E quando ela se virou para Renan, as lágrimas estavam caindo sem parar. Eu não sei o que dizer. Eu não sei como retribuir isso. Isso é mais do que eu sonhei na vida inteira, ela disse soluçando. E Renan se aproximou, colocou a mão no ombro dela. Você não precisa retribuir nada. Você só precisa viver, cuidar das suas filhas, trabalhar com dignidade e deixar que eu a ajude no que for preciso. Porque agora somos uma equipe, você não está mais sozinha, ele disse. E Adriana assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu prometo que vou cuidar bem daqui. Prometo que vou trabalhar ainda mais para o Senhor. Prometo que não vou decepcionar, ela falou, mas Renan balançou a cabeça. Adriana, você não precisa trabalhar mais. Aliás, a partir de amanhã, seu salário vai ser o dobro do que era e você vai ter carteira assinada, férias, 13º, todos os direitos que você sempre deveria ter tido. E se precisar faltar para levar as crianças no médico, para resolver alguma coisa, falte sem medo, sem preocupação. Porque eu entendo agora que você é humana, que tem uma vida além do trabalho e que essa vida importa, ele disse. E Adriana cobriu o rosto com as mãos, chorando ainda mais. Mas dessa vez era choro de alívio, de felicidade, de uma esperança tão grande que ela não sabia como segurar. Renan ficou mais um tempo ali, ajudando a organizar as roupas novas, tirando as etiquetas, dobrando e colocando nos guarda-roupas. Ele pediu comida por aplicativo, encheu a despensa com arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, café, leite, tudo o que uma família precisa para começar. Comprou produtos de limpeza, sabão, detergente, desinfetante, esponjas, garantindo que eles tinham absolutamente tudo. Ele montou a internet do apartamento, ativou a televisão, deixou alguns canais infantis ligados para as meninas e quando finalmente olhou o relógio, já tinham passado quase 3 horas. O sol estava se pondo lá fora, tingindo o céu de laranja e rosa, e ele percebeu que não tinha pressa de ir embora, que estava gostando de estar ali, de fazer parte daquele momento, daquela transformação, daquela nova chance que estava sendo dada para aquela família. Quando finalmente se despediu, já estava escurecendo. Beatriz e Júlia vieram até a porta para se despedir, e pela primeira vez elas não tinham mais medo nos olhos. Tinham gratidão. Tinham carinho, tinham respeito. Obrigada por tudo, Beatriz disse, a voz baixa mais firme. E Júlia completou. Você é bom. E aquelas palavras simples, ditas com tanta sinceridade, tocaram Renan de um jeito que nenhum elogio profissional, nenhum reconhecimento empresarial, nenhum prêmio tinha tocado antes. Ele se abaixou, ficou na altura delas e disse: Vocês merecem tudo isso e muito mais, e eu prometo que vou continuar ajudando. Vocês não estão sozinhas mais. E elas sorriram. Aquele sorriso que só crianças felizes têm. Aquele sorriso que carrega esperança, inocência, confiança no futuro. Júlia deu um passo à frente e abraçou-o. Um abraço apertado daqueles que criança dá quando está realmente feliz. E Beatriz, mais reservada, apenas colocou a mão no braço dele, mas o gesto foi igualmente significativo, igualmente cheio de sentimento. Renan voltou para casa naquela noite pensando em tudo o que tinha acontecido, pensando em como um dia normal tinha se transformado em algo tão significativo, em como uma decisão simples de seguir. Adriana tinha mudado não só a vida dela, mas a dele também. Porque ele tinha descoberto algo que tinha perdido há muito tempo. Tinha descoberto que ser rico não significava nada se ele não usasse a riqueza para fazer o bem, para ajudar quem precisava, para mudar realidades, para ser humano de verdade. Ele dirigiu pelas ruas iluminadas da cidade, passou por restaurantes cheios, por lojas de luxo, por prédios comerciais, onde ele tinha fechado tantos negócios. E tudo aquilo parecia vazio agora. Parecia sem sentido, porque ele tinha provado de algo diferente, algo real, algo que realmente importava. E não queria voltar a ser quem era antes.
Não queria voltar a viver só para acumular mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento. Ele queria viver para fazer diferença, para ser a mudança que o mundo precisava, para ser a mão estendida que alguém precisava segurar. Nos dias seguintes, Renan acompanhou de perto a adaptação de Adriana e das crianças. Ele ligava todos os dias para saber como estavam, se precisavam de algo, se estava tudo bem. E Adriana sempre respondia com a voz cheia de emoção, dizendo que estava tudo perfeito, que as meninas não paravam de falar do apartamento novo, da escola que iam começar, dos brinquedos que tinham ganhado. Ele pessoalmente foi até a escola pública perto do apartamento e garantiu a matrícula de Beatriz e Júlia. Ele conversou com a diretora, explicou a situação sem entrar em muitos detalhes, mas deixando claro que aquelas crianças precisavam de atenção especial, que vinham de uma realidade difícil e estavam recomeçando. A diretora, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar gentil, prometeu cuidar pessoalmente da integração delas, prometeu estar atenta, e Renan agradeceu. Deixou o telefone dele caso precisassem de algo. Comprou o material escolar completo, cadernos, lápis, canetas, lápis de cor, mochila nova para cada uma, estojo, livros, tudo que estava na lista e mais um pouco, porque ele queria que elas começassem sem falta de nada, sem sentir que eram diferentes das outras crianças, sem carregar o peso da pobreza nos ombros. Ele também comprou uniformes, 2 jogos para cada uma, sapatos escolares, tênis para a educação física, meias, tudo pensado nos mínimos detalhes. E no primeiro dia de aula, ele fez questão de estar lá, de ver as duas entrando na escola com aqueles sorrisos enormes, com aquela ansiedade boa de quem estava começando algo novo, algo importante. Adriana estava junto, segurando a mão de Júlia, que estava mais nervosa, e Beatriz ia na frente, mais confiante, mas ainda olhando para trás de vez em quando para ter certeza de que a mãe estava ali. Quando elas entraram pelo portão, Adriana começou a chorar e Renan colocou a mão no ombro dela. Elas vão ficar bem, vão ter uma educação de verdade, vão ter futuro, ele disse, e Adriana assentiu limpando as lágrimas. Eu nunca pensei que veria esse dia. Nunca pensei que teriam essa chance, ela disse, a voz embargada, e Renan sorriu. Agora elas têm e vão aproveitar cada segundo. Você vai ver. Adriana continuou trabalhando para ele, mas agora com condições dignas, com salário justo, com direitos garantidos. E ela trabalhava mais leve, mais feliz, mais confiante, porque sabia que não estava mais sozinha, que tinha alguém que se importava, que tinha alguém que olhava para ela e via uma pessoa, não apenas uma funcionária. Ela chegava na casa de Renan de manhã com um sorriso no rosto. Contava como as meninas estavam indo na escola, como Júlia fizera uma amiguinha, como Beatriz tirara nota boa na primeira prova, como Davi dera os primeiros passinhos. E Renan ouvia tudo com atenção, com interesse genuíno, porque aquelas histórias importavam, aquelas vidas importavam, aquela família importava. Com o tempo, Renan se tornou uma presença constante na vida daquela família. Ele visitava o apartamento de vez em quando, levava pizza para o jantar, levava brinquedos para as crianças, livros para Beatriz, que adorava ler, materiais de desenho para Júlia, que vivia com lápis na mão. Ele ficava conversando com Adriana sobre a vida, sobre os planos dela, sobre os sonhos que ela tinha guardado tão fundo que nem lembrava mais que existiam. E aos poucos aqueles sonhos começaram a ressurgir. Ela falava em fazer um curso profissionalizante, em aprender uma nova habilidade, em crescer, em ser mais do que apenas uma faxineira. Não que houvesse nada de errado em ser faxineira, mas porque ela queria mais, queria crescer, queria ter oportunidades, queria mostrar para as filhas que era possível mudar de vida, que era possível sonhar. E Renan apoiou cada passo, pagou o curso de auxiliar administrativo que ela quis fazer, deu todo o suporte necessário. Ajustou o horário dela para que pudesse estudar à noite, porque ele tinha entendido que ajudar não era só dar dinheiro, era dar oportunidade, era dar dignidade, era dar esperança, era dar ferramentas para que a pessoa pudesse construir o próprio futuro, não apenas depender eternamente da ajuda de alguém. Ele queria que Adriana fosse independente, que tivesse autonomia, que pudesse olhar para trás um dia e saber que tinha vencido por mérito próprio, com uma ajuda no começo, sim, mas que tinha construído a própria história.
Meses depois, em uma tarde de sábado, Renan estava no apartamento jogando Uno com Beatriz e Júlia, enquanto Adriana preparava um bolo na cozinha e Davi engatinhava pela sala. E ele olhou ao redor, viu aquela cena tão simples, tão normal, tão cheia de vida e sentiu uma paz que nunca sentira antes, uma sensação de estar fazendo algo certo, algo importante, algo que ia além de números em conta bancária, de contratos assinados, de negócios fechados. Ele tinha encontrado um propósito que não sabia que estava procurando. Tinha encontrado uma família que não sabia que precisava e tinha se tornado uma pessoa melhor no processo. Tinha aprendido que o verdadeiro sucesso não se media em dinheiro, mas em vidas tocadas, em diferenças feitas, em pessoas ajudadas. Beatriz ganhou a partida e comemorou discretamente, ainda com aquele jeitinho sério dela. Mas Renan viu o brilho nos olhos dela, viu como ela tinha mudado nesses meses, como tinha voltado a ser criança, como tinha aprendido a confiar, a sorrir, a sonhar. E ele sabia que aquilo era o resultado de ter lhe dado o que toda criança merece: segurança, estabilidade, amor, oportunidade. Ela não precisava mais cuidar da mãe, não precisava mais carregar o peso do mundo nos ombros, podia simplesmente ser Beatriz, a menina de 8 anos que gostava de ler, que adorava matemática, que sonhava em ser professora. Júlia era pura energia. Pulava pela sala, desenhava sem parar, inventava histórias mirabolantes. E Renan ouvia tudo com paciência, com carinho, com atenção, porque ele tinha aprendido que dar atenção era tão importante quanto dar coisas materiais, que estar presente importava, que as crianças precisavam de adultos que se importassem de verdade, não apenas que pagassem as contas. Adriana saiu da cozinha com o bolo simples, mas cheiroso, de chocolate com cobertura de brigadeiro, e todos se juntaram na mesa pequena da sala. Cantaram parabéns porque era aniversário de Júlia, 6 anos. Uma festa pequena, só para eles, mas cheia de significado, cheia de alegria verdadeira. Tinha balões coloridos pendurados na sala que Beatriz e Renan tinham enchido juntos mais cedo. Tinha um presentinho embrulhado em papel colorido, uma boneca que Júlia tinha comentado que queria, e quando ela abriu, os olhos dela brilharam de um jeito que não tinha preço. E quando Júlia soprou a velinha e fechou os olhos para fazer o pedido, Renan pensou em quanto a vida daquela menina tinha mudado em tão pouco tempo, em como ela tinha saído de uma casa de barro caindo aos pedaços para um lar de verdade, com comida na mesa, roupa limpa, escola, amigos, futuro. E ele pensou no pedido que ela devia estar fazendo. Talvez fosse para que aquilo tudo continuasse, para que nunca mais voltassem para aquela vida de antes, para que a mãe ficasse sempre feliz, para que Beatriz e Davi ficassem sempre bem. E ele prometeu silenciosamente que faria tudo para que aquele pedido se realizasse, que continuaria cuidando, protegendo, ajudando. Depois do bolo, enquanto as meninas brincavam e Adriana arrumava a cozinha, recusando ajuda porque estava feliz fazendo aquilo, Renan ficou sentado no sofá com Davi no colo. O bebê, já maior, mais esperto, já conseguia falar algumas palavras. Chamava-o de Nan, porque não conseguia pronunciar Renan ainda, e aquilo derretia o coração dele toda vez. O menino olhava para ele com aqueles olhos curiosos, mexia no relógio dele, puxava a gravata que ele tinha tirado e deixado no sofá. E Renan deixava aquele pequeno ser humano explorar, descobrir, existir sem medo. Quando foi embora naquela noite, Adriana o acompanhou até a porta, e antes que ele saísse, ela segurou a mão dele. Obrigada por tudo. Obrigada por me ter visto, por ter se importado, por ter mudado nossas vidas. Você é a melhor coisa que poderia ter acontecido para nós, e eu nunca vou esquecer isso. Ela disse, os olhos brilhando, não mais de tristeza, mas de gratidão, de esperança, de felicidade. E Renan apertou a mão dela de volta. Obrigada você por me ensinar o que realmente importa na vida.
por me mostrar que riqueza de verdade não está no banco, está em poder ajudar, em poder fazer diferença, em poder olhar para alguém e dizer que a vida dessa pessoa é melhor porque eu existi. E vocês me deram isso, me deram propósito, me deram humanidade de volta, então sou eu quem deveria agradecer, ele disse. E Adriana sorriu, aquele sorriso cheio de gratidão, de carinho, de respeito. E ele saiu dali com o coração mais leve do que tinha entrado, com a certeza de que tinha feito a coisa certa. Os anos passaram e a história se transformou em legado. Renan criou um programa de valorização na empresa, aumentou salários, garantiu direitos, criou fundo de ajuda. E tudo porque um dia ele tinha visto a realidade escondida, tinha descoberto que pessoas são vidas, histórias, dignidade que merecem respeito. Beatriz cresceu exemplar, sonhava ser professora para ensinar crianças como ela. Júlia descobriu talento para a arte e queria ser designer. Davi crescia cercado de amor e oportunidade, um futuro totalmente diferente. Adriana terminou o curso com louvor, conseguiu um emprego melhor, mas nunca esqueceu quem a ajudou e sempre que podia estendia a mão para quem precisava, da mesma forma que um dia alguém tinha estendido a ela. E Renan finalmente entendeu que sua missão não era acumular riqueza, mas usar o que tinha para transformar vidas, para ser ponte entre injustiça e dignidade, para provar que ainda existem pessoas boas dispostas a fazer a diferença real no mundo.